E aí, pessoal, chegando ao fim da tarde de uma sexta-feira, de uma semana corrida, com muitas situações aqui, a redação da Bandeirante, a todos montados ali para fazer o Band Cidade. Está ali o Henrique Lete de máscara, ele que é o produtor do Band Sport Show, sempre atento, também co-apresentador do Mundo dos Esportes. Mas hoje a notícia aqui, naturalmente a principal notícia do Grêmio hoje foi a questão envolvendo o Diego Rosa, que nada se definiu ainda, mas que de certa maneira isso está consumindo aí o noticiário do Grêmio, né? E lá no Rio de Janeiro, e é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, vem a notícia de uma possibilidade, a saída do Jorge Jesus e as especulações. E aí, naturalmente, qual é a especulação primeira que surge? É Renato Portaluppi. Por quê? Porque Renato é uma marca. Renato é uma marca importante, uma marca em que todos acabam vinculando. Quando um grande treinador de um grande clube sai, Renato é especulado, assim como é especulado, inclusive pedido por muitos para ser o treinador da seleção brasileira quando o Tite se despedir. É isso, os grandes são assim. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas para tentar entender, vem cá, o que existe de verdade nisso? E chega a ser tratado como deboche até. Renato não abre mão neste momento de ficar no Grêmio e sequer cogita a possibilidade de ir para o Flamengo. Não está em discussão isso neste momento. Tive a oportunidade também de, pelas redes sociais, entender uma situação que deixa a gente bem, assim, com certa curiosidade até. O torcedor do Flamengo incomodado com o nome de Renato e a possibilidade de Renato ir para o Flamengo. Por que incomodado? Porque Renato preteriu o Flamengo. E o Flamengo é, para o torcedor dele, aquela coisa, a coisa mais linda do mundo que ninguém pode preterir. Mas o Renato preteriu. O Renato, naquele episódio, quis ficar no Grêmio, não quis ir para o Flamengo. E isso acabou sendo um crime, quase um crime hediondo, não ir para o Flamengo. E isso está refletindo nas redes sociais, porque os nomes cogitados são nomes do Sampaoli e mais outros treinadores, um outro treinador também português, e o nome de Renato, que é natural. Renato tem um trabalho no Grêmio importante, um trabalho de um prazo, é o treinador mais longevo do Brasil, e naturalmente se tem isso de forma clara. Eu vejo com naturalidade toda e qualquer especulação em cima dos grandes nomes. Os clubes que têm jogadores especulados é porque têm bons trabalhos. Os treinadores da mesma maneira. O Grêmio tem os jogadores. Quantas sondagens nós já vimos? Nós estamos falando, por exemplo, de uma possibilidade de venda do Diego Rosa, que é um menino ainda que sequer fardou no time principal e que vai ser vendido por muito dinheiro aí, aparentemente por muito dinheiro. Por quê? Porque tem talento, porque está dentro de uma estrutura gigante, porque tem visibilidade dentro dessa estrutura, porque teve na seleção. E isso serve também para os treinadores. Então eu não vejo isso como um motivo de problema, e muito menos como algo que tenha demérito. Não, isso é mérito. O técnico Renato já disse para os seus parceiros que não existe essa possibilidade, que ele não abre mão de seguir no Grêmio. Ele já fez isso uma vez e agora está fazendo de novo. Não sei se foi procurado, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, eu só estou dizendo que essas são as situações. As repercussões, por exemplo, simplesmente de torcedores do Flamengo, mais ainda indicam o que a gente pensa. Aquela velha história de tentar diminuir o Renato, falando do Rio e das relações dele, acabam incomodando também os torcedores do Flamengo pelo simples fato de que Renato preteriu o Flamengo naquele momento, que ele foi procurado, que ele teve uma proposta importante, grande, e que ele não quis ir. Ele não quis ir porque tinha aí o segmento do trabalho dele no Grêmio e das coisas dele no Grêmio. Então são situações que a gente vai aprendendo, a gente vai montando, a gente vai moldando e a partir daí a gente vai evoluindo. Naturalmente, futebol é dinâmico? É dinâmico. Tudo pode acontecer, às vezes, sim. Mas existem tendências e essa me parece uma tendência importante e definitiva. Quando a gente tem isso, a gente precisa vir aqui relatar. Renato que está, mais uma vez, montando o Grêmio para enfrentamento contra o Internacional em um Grenal importante. Grenal da segunda fase do Gauchão, mas importante porque recomeça. E o jogo é lá em Caxias, no frio de Caxias, na próxima quarta-feira, lembrando que em Porto Alegre não vai haver futebol nesse Campeonato Gaúcho. Vai haver futebol, talvez numa última fase, se assim for, mas isso precisa que as bandeiras mudem e aqui existe essa restrição e o jogo não vai ser aqui. Mas, independente de onde for o jogo, quem vai estar na casa-mata do Grêmio é Renato Portaluppi. Essa é a história, essa é a informação. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.